Olá, estamos aqui com mais um programa Saúde em Foco, hoje abordando a temática associação entre o aleitamento materno, a maloclusão e a cárie dentária. As evidências científicas acerca da importância do aleitamento materno, tanto para a criança quanto para a mãe, já são claras. Recentemente, no início deste ano, o periódico britânico The Lancet publicou uma série de artigos comprovando, através de meta-análises, a importância do aleitamento materno para as futuras gerações, tanto em países ricos quanto em países pobres. Nesse sentido, alguns desfechos relacionados ao aleitamento foram associados à odontologia. Entre esses desfechos, destacaram-se a associação do aleitamento materno com a maloclusão, sendo que as crianças amamentadas no peito tiveram 2/3 a menos de maloclusão em relação às não amamentadas. Professor Maurício, na sua opinião, qual a importância do aleitamento materno? Por que ele é tão benéfico para o desenvolvimento da oclusão das crianças? Bom, bom dia. Primeiro gostaria de agradecer o convite para participar desse programa sobre um assunto tão importante, tão relevante para o desenvolvimento das nossas crianças e da nossa sociedade. Primeiramente, antes de comentar sobre o aleitamento, eu gostaria de esclarecer que as más oclusões elas são causadas por fatores hereditários ou por fatores ambientais, por fatores funcionais. Dos fatores hereditários, que são herdados pela criança dos seus pais, nós temos muito pouco controle, muito pouca influência sobre esse aspecto. Em relação aos aspectos funcionais e ambientais, do ambiente da cavidade bucal e da face da criança, é onde realmente o ortodontista e o profissional dessa área consegue ter uma maior influência, um maior desempenho, uma maior alteração, um maior controle sobre o crescimento da face e o desenvolvimento da maloclusão da criança. Com isso, então, o aleitamento materno ele é extremamente importante, porque ele vai proporcionar para a criança condições funcionais e condições do meio ambiente da cavidade bucal e da musculatura da face para que a face da criança e a sua oclusão se desenvolvam de uma maneira mais normal. Então, as crianças que são amamentadas no peito, elas vão ter um menor índice de hábitos parafuncionais, que são aqueles hábitos que a criança não deveria executar. Então, são hábitos de sucção digital, sucção do dedo, sucção da chupeta, hábitos de respiração inadequada, de respiração predominantemente bucal, hábitos de interposição lingual, de colocar a língua entre os dentes durante o repouso e durante a deglutição, que são fatores que vão alterar a harmonia da musculatura, e essa harmonia da musculatura alterada vai proporcionar uma alteração na posição dos dentes, que vai gerar, então, a maloclusão mais especificamente. Então, a criança que é amamentada no peito, ela vai ter condições melhores de se desenvolver mais naturalmente. Prof. Maurício, eu gostaria de saber se o aleitamento materno, então, pode contribuir para o desenvolvimento da respiração nasal. Bom, essa pergunta é uma pergunta extremamente importante, é uma pergunta mais relacionada à área médica, então, os médicos que vão trabalhar mais nessa relação da respiração adequada pelo nariz, mas ela é muito importante e cabe a gente esclarecer aqui. A criança, quando ela se amamenta no peito, ela vai ser praticamente forçada a respirar adequadamente pelo nariz, porque enquanto ela está sendo amamentada, então ela vai ter que respirar pelo nariz, e essa respiração nasal, esse hábito de respirar pelo nariz, vai favorecer um melhor crescimento, um crescimento adequado da cavidade nasal da criança também. Além do aspecto funcional, da apreensão do seio pela boca para fazer a sucção e respiração pelo nariz, nós temos também os aspectos imunológicos, Então, a criança, quando ela se amamenta, ela vai estar recebendo pelo leite materno, vai estar recebendo os anticorpos que a mãe já produziu e que ela ainda não tem condições de produzir, por ser muito jovem, e esses anticorpos vão prevenir infecções de maneira geral e também infecções respiratórias. Então, se a criança tiver um menor índice de infecção respiratória, ela vai ter as vias aéreas menos obstruídas, ou desobstruídas, o que favorece, então, essa respiração nasal. E isso, ao longo do tempo, vai se mantendo. Então, se a criança já no início
desde o seu nascimento, se habituou a respirar adequadamente pelo nariz, a tendência é que isso se perpetue durante toda a vida. Em relação ao único desfecho negativo que se deu associado ao aleitamento materno, verificou-se, os pesquisadores verificaram nessas meta-análises uma associação entre o aleitamento materno por mais de 12 meses e a cárie dentária, um aumento na cárie dentária. Então, compreendeu-se que isso se deu provavelmente por uma higiene bucal inadequada, e também porque a alimentação complementar pode ter sido introduzida de uma maneira também não correta. Nesse sentido, Franceliane, eu gostaria de te perguntar qual a tua opinião, qual a tua orientação sobre como introduzir a alimentação complementar, tanto em relação à qualidade quanto à frequência dos alimentos. Então, Bianca, primeiro, gostaria de agradecer o convite. Esse tema realmente é sempre muito inovador, e é um tema que a gente trabalha muito, tanto com os alunos quanto no próprio consultório, porque ainda existem muitos mitos em relação à introdução alimentar da criança. Então, a Organização Mundial da Saúde recomenda que a gente faça essa introdução da alimentação da criança a partir do 6º mês de vida, a não ser para aquelas crianças que têm alguma outra contraindicação e que recebem outros tipos de alimentos, mas de maneira geral, a partir dos 6 meses, então, deve-se começar essa introdução da alimentação complementar. Nós começamos sempre com a introdução de frutas, que seriam mais palatáveis para o sabor e para a sensibilidade da criança, e gradativamente vão se introduzindo outros alimentos saudáveis e que sejam da família, ou daquela região, alimentos que sejam produzidos na época, que não sejam alimentos industrializados. Então, na verdade, não se pensaria em ter outros alimentos que pudessem causar cárie nessa introdução da alimentação, se ela for feita de maneira correta. Mas quando eu falo dos mitos, existem alguns cuidadores, principalmente os mais antigos, ou quando a criança fica com avós ou com pessoas com um pouco menos esclarecimento, e inclusive até as que têm um pouquinho mais, mas que já vêm de geração para geração, costumam oferecer muito biscoito doce, achando que a criança pode roer aquele biscoito. Se introduz alguns lácteos, por exemplo, os petit suisse, que são, as pessoas conhecem como um iogurtezinho pequenininho, e que é rico em açúcar, em corantes. Então, esses alimentos eles são inadequados antes de 1 ano, pelo menos. Então, eu acredito realmente que essas crianças, e pelas pesquisas que nós temos visto, elas recebem alimentos inadequados no 1º ano de vida e também no 2º ano de vida. Isso provavelmente esteja associado com a ocorrência da cárie, Provavelmente. Eu gostaria de perguntar às alunas do mestrado profissional em saúde materno-infantil e também cirurgias dentistas, a Gabriela e a Camila, como é que elas realizam a orientação das mães no consultório sobre como fazer a higiene bucal das crianças nos primeiros anos de vida. Bom, em relação à higiene bucal das crianças nos primeiros anos de vida, a gente considera que a partir da introdução da alimentação complementar, que coincide com o período de erupção dos primeiros dentinhos na cavidade bucal, é importante já começar a realizar a escovação e usar creme dental fluoretado. É indicada a escovação 2 vezes ao dia, pelo menos, e o creme dental com, no mínimo, 1000 ppm de flúor. Exatamente. E em relação à quantidade de creme dental que deve ser colocado na pasta de dente, depende da idade da criança. Então, a recomendação é que crianças até 2 anos, a quantidade equivale a 1 grão de arroz cru por escovação de pasta de dente, certo? E depois disso, então, vai aumentando gradativamente essa quantidade até chegar a 1 grão de ervilha. Cabe lembrar também que é muito importante a supervisão dos pais ou responsáveis durante a escovação, pelo fato de que a criança ainda não tem a coordenação motora necessária para realizá-la, com toda a eficiência que ela teria. Cabe lembrar também, Bianca, que o flúor, quando ingerido em excesso durante o processo de formação dos dentes, causa fluorose dentária.
Queria perguntar então para a professora Franciliane, enquanto nutricionista, professora, quais os benefícios que tu vês no aleitamento materno? São inúmeros, né? Eu acho que nós poderíamos ficar aqui o dia conversando sobre, né, os benefícios do aleitamento. Então ele vai proteger, obviamente, a mãe e a criança, mas o que está mais em evidência hoje são esse fator de proteção, principalmente para obesidade e para doença cardiovascular na vida adulta. Crianças é dose dependente, então quanto mais a criança for amamentada, menos chance ela tem de ser uma criança obesa e menos chance ela tem de ter doenças cardiovasculares na vida adulta. E isso tudo também fortalece muito o capital humano. Os estudos têm mostrado assim, que países em desenvolvimento e que as crianças são mais amamentadas, o capital humano daquele país é fortalecido. Então, o tema, né, mundial da Semana do Aleitamento deste ano é realmente aleitamento e sustentabilidade, que envolve todos esses aspectos, né? O aleitamento ele não tem um único benefício, ele beneficia como um todo a população inteira, né? Então, ele também se sustenta e sustenta o país. Eu penso que, falando, né, mais nesse link, nessa linha que está se trabalhando agora, é importante para as pessoas também entenderem que tudo começa, né, lá do início. Se a gente melhorar o início da alimentação e da saúde das crianças, a gente também vai ter uma população mais saudável, né? Professor Maurício, eu gostaria de saber o que poderia ser feito para minimizar os efeitos causados no desenvolvimento da oclusão quando a mãe não consegue fazer o aleitamento materno. Essa é uma pergunta bastante importante também, porque cada vez mais nós vemos a dificuldade de algumas mães em fazer o período adequado, né, de pelo menos 6 meses da amamentação, em função de ter trabalho, de ter outras atividades, né, que a nossa legislação ainda não complementa esses aspectos, né. Então, nós sabemos que em alguns países, um dos pais, né, pode ter uma licença maior para cuidar da criança até os 2 primeiros anos, né? Infelizmente ainda não é o nosso caso. Então, se a criança não consegue ter esse período adequado da amamentação, e não só nesses casos, em outros também, nós devemos minimizar ao máximo os hábitos parafuncionais. Então, os hábitos parafuncionais são aqueles que a criança não deveria executar, que a cavidade bucal, que a face da criança não estaria preparada para executar. Que são hábitos de sucção, principalmente sucção digital do dedo, né, sucção da chupeta, e também hábitos de respiração inadequada, respiração bucal, né, e além disso, a postura da língua. Então a postura correta da língua, depois de uma certa idade, é que ela fique atrás dos dentes de cima. Então nos dentes da frente, de cima, a língua deve ficar para trás e não entre os dentes. Então nós devemos incentivar aos pais que observando que a criança está com alguma alteração, está executando algum desses hábitos, sucção de dedos, sucção de chupeta, respiração inadequada, que deve procurar orientação profissional mais específica para tratar cada caso. O exemplo principal é da respiração bucal. Então a criança que não foi amamentada no peito, ela tem mais chances de respirar mal, de respirar pela boca. Então essa criança, o médico pediatra, que é a pessoa que está ligada, mais próxima da criança, deve fazer um tratamento adequado, ou através de medicamentos, através, algumas vezes, de cirurgia para desobstruir as vias aéreas, enfim. Aí o tratamento é médico e não odontológico, mas deve fazer o maior esforço possível para que a criança respire adequadamente pelo nariz. Essa respiração nasal é que vai servir de estímulo funcional para o desenvolvimento da cavidade nasal, e se nós lembrarmos, a cavidade nasal ela é separada da boca pelo céu da boca, pelo palato. Então, o estímulo do ar passando pelo nariz vai fazer com que a maxila cresça adequadamente no sentido transversal, e isso minimiza os efeitos que podem causar má oclusão. A respeito dos hábitos de sucção também, né? Nós devemos orientar os pais que a criança que chupa dedo deve eliminar o hábito. Então, o dedo não deve ser utilizado.
E a criança que chupa chupeta, que esse hábito deve ser restrito a algumas horas por dia, em alguns momentos. Então, naquele momento que a criança está mais ansiosa, que não consegue dormir, ela pode usar chupeta, enfim, em determinados momentos. E não o dia todo esse hábito está disponível para a criança realizar. Isso vai minimizar bastante os efeitos deletérios que os hábitos causam sobre o desenvolvimento da face e dos dentes, minimizando então o índice de maloclusão ou pelo menos diminuindo a severidade da maloclusão. Além disso, esses hábitos de sucção não nutritivos, né, a chupeta e o dedo, eles precisam ser interrompidos antes do início da troca dos dentes. Então, por volta dos 5 anos, a criança começa a trocar a sua dentição. A dentição de leite, a dentição decídua, dá lugar à dentição mista e depois à permanente. Então, antes desses dentes decíduos começarem a cair, a criança deve interromper o hábito para que os efeitos do desenvolvimento dos dentes permanentes e do restante do desenvolvimento da face compensem as alterações causadas pelos hábitos parafuncionais, então. E aí, a partir daí, a criança vai começar a crescer num ritmo mais normal, né, a face dela mais no sentido da normalidade, e os dentes permanentes também vão erupcionar de uma forma mais adequada, diminuindo a maloclusão, então. Professor Maurício, até deixa eu contribuir um pouco, falando um pouquinho, né, de como é difícil, eu acho tão importante assim os profissionais falarem a mesma linguagem. Do início, a chupeta é introduzida muito cedo, né, na vida das crianças, e como ela atrapalha o aleitamento materno, né? A gente percebe, e os estudos mostram que crianças que usam chupeta, elas acabam mamando menos, né? A produção de leite diminui pela falta de estímulo, né, de sucção. E como também as crianças apresentam muito confundimento, né, do bico, porque o jeito de sugar tanto a mamadeira quanto a chupeta atrapalham, né, nesse mecanismo da sucção do aleitamento. Então, acho tão importante isso, né, de colocar isso que em alguns momentos talvez seja importante, mas como é um mito ainda, né, para a nossa sociedade como um todo. Não sei se no consultório vocês percebem essa mesma dificuldade que nós temos quando tentamos organizar o aleitamento. A tendência dos familiares, dos pais e dos familiares de maneira geral é no sentido de forçar a criança a pegar o bico, né? Isso. Então a gente percebe na conversa familiar e no consultório também, no dia a dia, que eventualmente a criança no início ela não quer o bico, ela gospe o bico, e a pessoa força até que ela pega e, enfim, aí vira um hábito que é difícil de ser removido depois, né? É trabalhoso, né? Eu estou passando por esse momento, se eu posso comentar, na minha casa. Minha filha tem 3 anos e meio e nesse momento ela, inclusive, resolveu que vai parar de chupar bico. Fazem 3 noites que ela, ao invés de dormir em 15 minutos, ela demora 3 horas para pegar no sono. Numa ansiedade muito diferente da rotina dela, sabe? Então isso acaba, esse hábito de forçar a criança a pegar o bico, criam vários problemas, né? Além dos problemas oclusais, um problema depois para remover o hábito, né? Então a gente cria um hábito que depois é difícil de ser removido. Isso por realmente um acomodamento, talvez, né, para solucionar de imediato, né, aquela ansiedade e angústia. Eu posso fazer um comentário em relação à alimentação? Claro, então, já que eu falei que eu tenho uma menina de 3 anos e meio e outra de 1 ano e um pouquinho, a respeito desse hábito que a nossa sociedade tem de querer introduzir o alimento doce, né, de uma maneira mais rápida, né, e como prêmio para a criança, como satisfação para a criança, introduzir esses alimentos. Então, a tia, quando chega em casa, traz o chocolatinho, a gente, quando vai no mercado, dá um danoninho, dá um iogurte desse. Eu fico pensando assim, se não era uma questão de legislação também, sabe? Eu vejo crianças na escola da minha filha tomando refrigerante, aqueles guaranazinho pequenininho, cheio de bonequinhos na garrafa. Isso estimula a criança a querer aquilo, né? Então, se não era de ser proibido essa venda, esse comércio, essa indução desse tipo de alimentação, né? De ter no rótulo do alimento o limite da idade, como tem nos brinquedos, né? A partir dos 3 anos, a partir dos 6 anos. Então, se não pode dar para a criança com menos de 1 ano, que tenha escrito no rótulo.
não recomendado para crianças, né? Para os pais que não têm essa oportunidade de consultar um nutricionista, de procurar informação, de que no rótulo eles tenham essa informação mais fácil, né? Mais clareza, né? Exatamente. Então, primeiro, na verdade, nós temos, né, o sabor nato pelo doce. Todos nós, até por um sistema de proteção, preferimos o doce. Crianças amamentadas, inclusive, elas têm uma facilidade de receber outros alimentos, porque o leite materno muda de sabor a cada mamada, né? Diferente de fórmulas infantis, enfim. E realmente é da nossa sociedade achar que o doce substitui o amor, né? Ou o doce vira castigo. Então, nós já temos o sabor doce por natureza, né? Já temos essa preferência. E a gente só estimula quando nós castigamos as crianças para comer, por exemplo, alimentos saudáveis. Se tu comer todo o brócolis, tu vais ganhar um chocolate. Então, a gente só reforça a cada investida dos pais, a gente reforça, bom, o brócolis deve ser ruim mesmo, né? Porque eu vou ter que ganhar um chocolate na sequência. Então, essas questões que as famílias fazem têm que ser pensadas um pouco, educar. Acho que não é fácil, mudar comportamento alimentar não é fácil, os pais têm que ser exemplos. E quanto a essa questão da venda dos alimentos, existe uma legislação, né, que nem sempre é muito bem cumprida, mas não tem essa faixa etária. Mas os alimentos que são inadequados para criança não poderiam vincular propagandas de bichinhos, personagens, não poderiam ser vinculadas. E no Brasil nós temos uma legislação de alimentação escolar. Então, nas escolas públicas tem alimentação escolar, que é adequada para aquelas crianças, e nas cantinas é proibida ou deve ser menos evidenciada a venda de alguns alimentos. E nas particulares elas poderiam seguir, né? Mas a gente sabe que a fiscalização ainda é muito deficiente. Mas eu fiquei muito feliz que no Rio Grande do Sul agora, em torno de um mês, foi proibida a venda de refrigerantes nas cantinas das escolas, tanto públicas quanto particulares. Então acho que a partir daí nós temos um ganho, né? E, então a gente tem ainda muito a trabalhar, porque a indústria alimentícia é muito forte, sempre ganha, né, nessa parte da legislação da saúde, mas eu acho que se cada profissional tiver a mesma linguagem, falar, né, no mesmo sentido, a gente consegue ter crianças um pouco mais saudáveis, né, não com esse percentual de quase 30% de crianças obesas na infância. Professora Franciliane, eu gostaria de saber, então, em relação ao açúcar, se ele deve ser proibido, então, na dieta da criança. Essa palavra proibido, assim, me assusta um pouco, porque as pessoas gostam muito do proibido, né? Então, assim, crianças menores de 1 ano não precisam de açúcar. Então, se a gente seguir a orientação de uma alimentação saudável, são as frutas de lanche e o almoço saudável da família. Arroz, feijão, carne, 2 legumes, né, leguminosa. Então, não entra, não tem espaço para açúcar e muito menos para sucos e industrializados. Não existiria lugar. A partir de 1 ano, né, e de preferência a partir dos 2, pode-se introduzir lenta e gradativamente. Porque na fruta já tem, né, a frutose, que é o açúcar da própria fruta. Então, a criança conhece o sabor doce já. Então, a gente não proíbe, mas que deva ser consumido moderadamente, né, e que essa criança receba açúcar em algumas ocasiões, né, mas não precisa ser açúcar de adição, aquele açúcar branco, né, nos alimentos, porque os próprios alimentos já contêm açúcar. Bom, acredito que a partir dessa conversa fica clara a importância, né, de que os profissionais que atendam gestantes, puérperas, crianças, estejam atentos para a importância de orientá-las em relação ao como o aleitamento materno é benéfico, e que também tenham consciência da importância de orientar para a higiene bucal correta, bem como para a introdução da alimentação complementar de forma adequada, porque neste contexto será possível que mães e crianças consigam usufruir os benefícios do aleitamento materno sem que essas crianças corram um risco maior de desenvolver cárie dentária. Então, nós ficamos por aqui. Eu gostaria de agradecer a presença de todos os convidados e nós voltamos no próximo programa.